nós considerarmos a questão, eu começo por dizer, uma coisa é nós falarmos de um assunto que está gerando polêmica, como esta profecia proferida pelo pastor Ezequiel Silva, falar de uma pessoa que nós não conhecemos, e outra situação, mesmo considerando uma profecia, é falar de pessoa que nós conhecemos. Então, eu estou dizendo assim para dizer a todos e a cada um que eu conheço o pastor Ezequiel Silva. Por conhecê-lo, eu tenho aqui mais fundamentos para fazer as considerações que passo a fazer agora. Meus queridos irmãos e amigos, três coisas estão sempre presentes na pregação e na vida do pregador. Quais são essas três coisas? Primeiro, a fé. Segundo, a razão. Terceiro, a emoção. Agora, cabe ao ministrante, ao pregador, ao pastor, à ministrante, à pregadora, ao servo de Deus, à serva de Deus, ter uma maturidade espiritual, emocional para manter este equilíbrio e sempre ter a certeza e o cuidado de discernir entre a voz do Espírito Santo, a voz da sua própria consciência e a voz das suas emoções. Inevitavelmente, comigo, com o senhor, com os melhores pregadores ou expoentes da palavra de Deus, todos nós haveremos de estar, no momento da ministração, tá? Influenciados, vou usar o termo influenciados, tá? Pela fé, pela razão e pela emoção. Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Chama aí para mim, irmão Vitor, por favor. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Deixa na tela aí, irmão Vitor. Pastor Átilas, 1 Coríntios 14, 29 está nos dizendo que nós devemos julgar as profecias. Tá? Claro que nós devemos julgar o profeta, tá? Sua integridade moral, sua origem, se a sua mensagem sempre foi uma mensagem bíblica, cristocêntrica, tá? Seu fundamento, sua alicerce familiar, sua formação ministerial. Mas, segundo 1 Coríntios 14, 29, nós devemos primeiramente julgar a profecia e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ainda que não esteja errado, mas a maioria das pessoas primeiro julgam as pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, para não julgarmos primeiramente a pessoa. Com isso eu quero dizer aos irmãos que eu conheço o pastor Ezequiel Silva. Ele era um homem de Deus que eu já vi, já ouvi pessoas, inclusive pessoas de boa formação acadêmica, receberem curas lindas ministradas por ele, e que chegam lá e dizem, de fato, eu fui curado. Então, quem conhece ele sabe que Deus o usa na ministração dos dons da cura. É um pastor de uma igreja, é um pai de família, até onde eu o conheço, marido de uma só mulher. Tem vários filhos e filhas que trabalham com ele, ajudam ele no ministério. Então, eu estou falando
da pessoa. Então, tomemos cuidado para, neste momento, nós não queremos julgar, ultimar e taxar como malfeitor, maligno a pessoa. Vamos a um segundo versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Em outra tradução, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Guardem, culto racional. O culto pode estar encharcado do Espírito Santo, marcado por grandes abençoadas profecias, grandes milagres, tremendo avivamento. Mesmo assim, ele tem que ser um culto racional. Porque o Espírito Santo, quando nos usa, nós não perdemos a nossa razão, a nossa mente. Do contrário, isto seria sessão de ocultismo. Então, estamos sendo usados com profecias, com ministrações de milagres. E quem está recebendo revestimento de poder, mas não perdeu a mente. É verdade que nós temos vários irmãos, eu sou pentecostal, que pulam, que choram, uns caem. Eu não estranho. Até porque o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu andava como menino. Depois que me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. Se nós adultos ficarmos todo o tempo pegando ao pé da letra as meninices espirituais dos irmãos da membresia na igreja, nós vamos matar as crianças espirituais. E igreja sem crianças, sem novos convertidos, não vai para frente. Então nós precisamos saber lidar com nossas crianças espirituais. Mas eu disse que no púlpito, na ministração, na pregação e na vida do pregador pregando, há 3 elementos: fé, razão e emoção. E aqui está Romanos 12:1, vosso culto racional, que eu, senhor pastor Atlas, senhores pastores e pastoras, mesmo tremendamente usado por Deus, sempre tenhamos um equilíbrio racional e termos um culto racional. Vamos a uma terceira referência, 1 Coríntios 14:32. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aí não está dizendo que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Espírito está em E minúsculo. Aí é o espírito do profeta. Cuidado para não dizer que você controla o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Jamais. O espírito do profeta, dos profetas, estão sujeitos aos profetas. Sabe o que é Maravilha. isso? Emoção. Minhas emoções estão sujeitas ao meu controle. Aleluia. Eu devo controlar as minhas emoções. Quando eu tenho um culto racional, com as minhas emoções controladas, glória a Deus, Aleluia. Pregando Bíblia, Deus pode e faz milagres a hora que Ele quer. Mas os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu posso controlar minhas emoções para que eu não extrapole e não fale coisas que é impulso das minhas emoções e dizer que é Deus que está fazendo, que é o Espírito Santo que está falando. Existem 3 vozes que pode agir em um espírito de profecia, em um momento de profecia. A voz do Espírito Santo, a voz da mente do próprio homem e a voz maligna. É fácil conhecer quando é maligna, porque as obras do diabo são conhecidas. Tá? Agora, o difícil é discernir
quando é a voz humana das emoções humanas e a voz do Espírito Santo. A minha conclusão é esta: o pastor Ezequias pode ter cometido uma imprudência, um momento de emoção, no seu fervor espiritual, na sua compaixão de ministrar sobre as pessoas, de alertar as pessoas, de ser usado por Deus. Pode ter havido um desequilíbrio emocional e ele falou o que falou. Não se cumpriu? Certamente o homem de Deus, se não se cumpriu, porque até onde eu posso ver, pelo menos aqui na nossa região não se cumpriu, tá? Mas eu não sou o dono da razão e eu não sei de tudo, e eu não tenho interesse de querer saber tudo. O apóstolo Paulo diz: ninguém queira saber além do que convém. Então, na nossa região, pelo menos, está tudo em paz desde a madrugada. Se não se cumpriu, certamente o homem de Deus vai cair em si, vai tirar lições disso, vai ponderar. Tá? Aí alguém me diz: pastor, e as consequências? Claro que há consequências por causa daqueles que são menos preparados, não têm conhecimento bíblico, não é? E a gente também fica disponível para orientar essas pessoas. Por isso que eu estou fazendo isto aqui. Tá? E eu, pastor, que entrei em pânico, você está ouvindo uma palavra de orientação para lhe ajudar, para lhe abençoar. Aí fica uma outra lição. Muitas das vezes, irmãos que não se congregam, seus pastores pregam, ensinam, tem culto de ensino, você não aparece, não gosta de culto de ensino. Estou falando com quem não gosta. Aí na hora que sai uma questão dessa, você é o primeiro a entrar na questão. Se você estivesse preparado, andando com a sua igreja no ensino da palavra, talvez você não fosse tão abalado com esta questão. Então, o que eu estou dizendo? Pode ter acontecido que este homem de Deus, tá, tenha sido mais tomado pela emoção do que mesmo pelo equilíbrio da fé e do exercício dos dons espirituais. O que eu quero dizer, se houve erro, houve danos, sempre que há danos, há consequências. Mas nós devemos orar pelo pastor Ezequias, por sua esposa, o seu ministério, pedir a Deus: Senhor, ajuda o teu servo, abençoa ele. E em vez de agora só jogar pedra, dizer: olha, nós estamos orando pelo Senhor. Deus lhe dê graça e que Deus continue lhe usando e que com esta lição, a maneira do Senhor conviver com os dons espirituais seja mais aperfeiçoada. Maravilha. Então nós podemos concluir de tudo isso, pastor Gilmar, que a palavra de Deus, estar alicerçado na palavra, confiando e praticando a palavra, é o melhor remédio para qualquer situação, seja em tempos de crise, seja em tempos de bonança. Que os irmãos fiquem firmes com a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. É a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Glória a Jesus, a palavra santifica, limpa, fortalece e por aí vai. Então, é nós fazermos um retorno à palavra de Deus. Amém. Então está aí.